Alô, alô, me responde por favor. A comunicação é importante, meu amor. Verbal ou não verbal? Por carta, revista, telegrama, rádio e jornal. Eu preciso de um símbolo ou de um sinal. Olá, queridos alunos. Na aula de hoje, aí na página 70, no diálogo 8, iniciamos os nossos estudos sobre desenvolver aí a arte da comunicação eficaz. Vocês já viram aí, conferiram na animação a história da comunicação. Vocês viram o quanto ela evoluiu. Ela evoluiu junto com a história da humanidade, junto com o ser humano. E atualmente ela é essencial para as relações do ser humano, ela é essencial aí para os vínculos que a gente tenta formar, para a gente conviver em sociedade. Então é muito importante que haja uma comunicação eficaz, adequada. E para isso a gente precisa tomar alguns cuidados, né? A gente precisa observar alguns aspectos. A gente começa aí primeiro falando da importância de equilibrar, né, na comunicação o quanto a gente fala e o quanto a gente escuta. A gente precisa se comunicar bem, falar bem, usar a linguagem adequada, que o outro compreenda, né? Educada, correta, né? Prezar ali sempre pelas regras. Mas a gente também tem que equilibrar o quanto a gente está falando e o quanto a gente está ouvindo. Porque a gente não pode apenas falar. A comunicação, ela significa ali uma troca de conhecimentos, de saberes, de experiências. Então, precisa haver um equilíbrio. Inclusive, a gente tem que tomar cuidado quando a gente for aí, né, se comunicar com alguém. O nosso cérebro, ele não consegue fazer dois processos ao mesmo tempo. Assimilar o que o outro está falando e elaborar a nossa fala. Então a gente tem que primeiro ouvir, ponderar sobre o que o outro falou, antes de elaborar ali uma contra-resposta, uma contrapartida, né? Uma resposta para aquilo que está sendo dito. Então a gente precisa refletir sobre o que o outro está falando. Senão perde-se aí, né, o sentido da comunicação. Se a gente só quiser falar, né, só quiser expor os nossos argumentos, as nossas opiniões, então não é comunicação, é discurso, né, gente? E aí, também é muito importante que mesmo que a gente não concorde com posicionamentos, opiniões, né, do outro, que a gente saiba respeitar essas opiniões, né? Que a gente mantenha aí a educação, a tolerância, o respeito nessa comunicação, que a gente não perca aí, né, o nosso respeito pelo outro nesse processo de interagir, de se comunicar. Outra questão muito importante é que a gente falou da autoestima, né? A importância de ter uma autoestima elevada, né? Isso é importante também para a comunicação. Porque senão, se a gente não tem uma autoestima boa, se a gente não confia em si mesmo, às vezes a gente pode sentir medo, né? De expor os nossos argumentos em determinado momento, de dar a nossa opinião, né? Porque a gente não confia em si. Ou por outro lado, a gente pode achar que tudo que os outros falam tá certo, né? Porque eles são melhores que a gente. Então, nós precisamos ter uma autoestima aí elevada para compreender que a nossa opinião importa, que a gente precisa se posicionar, que a gente pode se posicionar, que a gente pode pensar diferente de outras pessoas, não tem problema. Então, a autoestima é importante para a comunicação, para que a gente consiga aí se expressar bem. Por outro lado, nós não podemos ser arrogantes, né? Como eu disse para vocês, quando a gente desconsidera o que o outro está dizendo, então a comunicação ela perde seu sentido, porque a comunicação é uma troca de informações, né? Onde eu troco ali experiências, saberes, aprendizados, conhecimentos. Então, se eu sou arrogante, se eu acho que só eu sei, só a minha opinião importa, só eu estou certo, se eu não sei ponderar sobre a fala de outras pessoas, então a comunicação ela perde seu sentido, né? Então a gente também não deve agir com arrogância, a gente deve prezar sempre pelo equilíbrio, pela troca. Comunicação é troca, pessoal. Aí a gente viu, né, que a comunicação ela evoluiu bastante e que a gente tem diversos tipos de comunicação. A gente tem, por exemplo, a comunicação
ali, né, falada, direta, pessoal ali, né? A gente tem a escrita. Na falada, se eu falo uma coisa pra você, olhando pra você, eu sei qual que é a sua reação, qual que são suas emoções. Fica mais fácil de eu medir isso. Agora, se eu escrevo uma coisa, eu não vou saber o que você sentiu quando você leu, quando você recebeu aquela notícia. Então é mais difícil ponderar sobre o que o outro sentiu quando recebeu aquela informação. E aí a gente também tem, por exemplo, a comunicação por carta, que é mais rápido, é mais devagar, né? E a gente tem a evolução da comunicação aí expressa nos meios de comunicação, né? Instagram, WhatsApp, e-mail, Twitter, TikTok. Como é que é essa comunicação? Qual que é a diferença? Quando a gente está aí se comunicando por carta, eu preciso, na maioria das vezes, escrever com a minha própria letra, dá um trabalhinho a mais, né? Mas quer dizer que eu me importo com a pessoa. Se eu vou dar esse trabalho, eu preciso ter mais atenção, eu vou pensar melhor no que eu vou escrever, eu tenho que estar ciente de que a resposta vai demorar um pouquinho mais a chegar até mim, né? Que a pessoa não vai responder ali instantaneamente, ela vai ter tempo de pensar nessa resposta. Agora, se for aí, né, pelos meios digitais, uma comunicação virtual, é praticamente instantâneo. Se a pessoa estiver online, ela já responde ali, às vezes até assim por impulso. Então existem aí diferenças na comunicação. A comunicação em si, ela faz parte da humanidade, ela é parte da evolução do ser humano, inclusive. É muito importante para as nossas relações, independente aí do meio, da maneira como ela se dá. Ela é muito importante, a gente deve tomar em todos esses meios, todas essas ferramentas que a gente usa para efetivá-la, a gente deve tomar cuidado, a gente deve ser respeitoso, a gente deve ser tolerante, deve praticar valores aí que a gente pratica nas nossas relações, a gente deve tomar cuidado, saber expor os nossos argumentos, aprender com as opiniões, os posicionamentos daqueles que estão ali trocando informações com a gente, para que ela seja proveitosa, que a gente faça jus aí à importância que a comunicação teve para a humanidade e tem nas nossas relações. Então, sempre que vocês forem se comunicar, lembrem-se que a comunicação é uma troca, é um equilíbrio, né? É adquirir experiências, conhecimentos, é partilhar também as suas próprias experiências e conhecimentos, enfim. A comunicação, ela é essencial e que a gente saiba se comunicar de maneira adequada e eficaz. Por favor, se comunique, meu amor!